Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bizus Canadenses. Meu nome é Letícia Bá e hoje estou com um convidado especial. Eu, Yuri, marido da Letícia. Esse vídeo eu separei exclusivamente para a gente responder algumas perguntas que a gente recebeu no nosso perfil no Instagram. Então se você ainda não nos segue lá, o perfil é @bizus.canadenses. E vira e mexe, eu abro caixinha de pergunta lá, mostro um pouco do nosso dia a dia, mostro um pouco da cidade. Enfim, é sempre bom se você puder nos acompanhar um pouquinho mais de perto lá. Mas antes da gente começar esse vídeo, claro, eu vou pedir pra você verificar sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, clica no botão aqui de inscrever-se. E clica também no botão de like. Essas ferramentas de engajamento ajudam a gente muito aqui no canal. E ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é legal e assim ele entrega para mais pessoas. Inclusive para você também, sempre que a gente postar um vídeo novo. Então é isso, gente. Estou aqui com as perguntas, bastante perguntas aqui e vamos começar. Pessoal, nós vamos começar com a primeira pergunta aqui, feita pela Miriam, que é uma amiga minha lá de Resende. Obrigada pela pergunta, Miriam. E a pergunta é a seguinte: como vocês arrumaram emprego aí tão rápido? Na verdade está escrito preço aqui, mas eu entendo que ela perguntou de emprego, né? Quis dizer emprego. Quis dizer emprego, deve né? ter sido corretor, alguma coisa. E aí, como que nós arranjamos emprego tão rápido? Você quer falar? Fala você. Bom, sobre o meu ponto de vista, acho que a parte mais importante de você conseguir um emprego é você sair por aí batendo de porta em porta, deixando o currículo pelos estabelecimentos. E claro, tá aberto a começar com empregos entry level. A gente fala que são os empregos mais fáceis, né, digamos assim, não sei uma tradução. Sim, e tem que ter, é bom que tenha um inglês bom. É verdade, mas dependendo do emprego, por exemplo, na cafeteria, no Tim Hortons, por exemplo, que é uma rede, é tipo Starbucks, mas é do Canadá, é ótimo. Mas não precisa ter um inglês tão avançado assim, mas é claro que você precisa ter um mínimo aí de inglês só para se fazer entender. Não precisa se preocupar, né, com a gramática, meu Deus, tudo direitinho. Até porque eu já falei em vídeos anteriores que a maioria dos empregadores aqui, eles são bem legais em relação ao imigrante. Então eles tentam realmente entender o que você está falando, eles tentam inclusive te ajudar. O meu primeiro emprego no Dollarama foi assim. Eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego em inglês. O gerente do Dollarama foi super legal, ele falou: olha, use as suas palavras, do jeito que você conseguir se expressar, eu só quero que você me responda isso, isso e isso, mas da sua forma. Tem gente que vem pro Canadá sem falar inglês, basicamente. E aí não consegue emprego, ou se conseguir, são empregos que exigem muito do físico e que geralmente tem muita pressão também psicológica, pressão no trabalho por parte dos empregadores e dos gerentes. Então, o nível de inglês é proporcional à quantidade de portas de emprego que se abrirão. E se o nível de inglês for muito baixo, além de poucas portas se abrirem, essas poucas portas irão exigir muito da pessoa, física e mentalmente. Então, resumidamente, enviar, sair porta em porta enviando os currículos, né? Sem vergonha, entendeu? Vai tentar tudo que você puder. Não ter vergonha de trabalhar em emprego entry level, exemplo, McDonald's, loja de 99, que foi o caso que eu trabalhei, a loja de roupa usada, que eu também trabalhei. Não ter vergonha. E terceiro, estar ciente do seu nível de inglês, né? E ciente de que se você tem um inglês um pouco mais avançado, mais oportunidades você tem. Isso. Né? E esse segundo ponto aí é importante, porque se a pessoa for orgulhosa, é melhor nem vir pro Canadá. É verdade. Fora o serviço doméstico mesmo, né? De limpeza também tem, sim, né? Sim. Que é bem comum. Sim, então o ponto é, se for muito orgulhoso, é melhor nem vir pro Canadá. Porque, por exemplo, no meu caso eu era capitão do Exército Brasileiro e aqui o primeiro emprego que eu consegui foi como atendente dos Correios. Atendente de um posto dos Correios. Que na minha opinião foi muito bom, né? Assim, pro Canadá foi muito bom. Mas nem se compara ao oficial. Compara, exatamente. Oficial das Forças Armadas, no caso do capitão. Então, vai vir pra cá, deixa o orgulho no Brasil, tá bom?
E agora vamos para nossa segunda pergunta. A segunda e a terceira pergunta foram enviadas para uma amiga nossa, que chama Maria Emília. Obrigada pelas perguntas, que foram realmente muito interessantes. Um abraço pra você, Maria Emília. Estamos com saudades. Venha nos visitar. E a primeira pergunta que a gente vai ler: você já se sentiu excluída por ser imigrante? Você, no caso, já se sentiu excluído por ser imigrante? Não, aqui no Canadá não é excluído. E você? Também nunca me senti excluída, pelo contrário. Eu acho que as pessoas são muito curiosas para saber. Outros imigrantes são mais curiosos para saber do lugar de onde veio e tal. Acho que o canadense mesmo não tem tanta essa curiosidade. Ele sabe que você é imigrante, te trata bem de modo geral. Poucas vezes fui maltratada, assim, sofri algum tipo de poucas vezes. Mas a maioria das vezes, assim, outros imigrantes, eles querem saber mais, né? Querem, na verdade, fazer amizade. E o próprio canadense mesmo já está acostumado com o imigrante, então... Então, acho que o mais importante respondendo a pergunta, acho que a gente nunca se sentiu excluído, de fato, por ser imigrante. Nunca nos sentimos excluídos. Porque diferentemente dos Estados Unidos, o Canadá é um país feito por imigrantes, e principalmente o Winnipeg. Então, o Canadá é o segundo maior país do mundo, tem só cerca de 35 ou 38 milhões de habitantes, e por isso que eles incentivam a imigração. É um país feito de imigrantes. Até mesmo aqueles que são ditos canadenses, tem um estereótipo canadense branco do olho azul que fala inglês perfeito, ou francês, em dado momento eles foram imigrantes, só que eles foram colonos, né? Os nativos mesmo são os indígenas. E de qualquer forma, depois dos indígenas, lógico, e depois também dos britânicos e dos franceses, tiveram várias ondas de imigração. Por isso que aqui em Winnipeg, por exemplo, tem muito filipino, tem muito indiano, tanto da região norte da Índia quanto de outras regiões. Tem alguns, quer dizer, parece que tem bastante chinês, né? Tem uma comunidade brasileira considerável, e por aí vai. Então tem muito imigrante aqui em Winnipeg, muito imigrante no Canadá como um todo. Agora tem bastante ucraniano, está tendo uma onda agora de imigração de ucranianos. E é até difícil para alguém aqui ser preconceituoso, ser xenofóbico o tempo todo e ficar excluindo todo mundo o tempo todo. Então a resposta é não, resumindo. E a segunda pergunta da Maria Emília é: em algum momento pensaram em voltar para o Brasil? Não. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. Próxima pergunta. Nossa, acho que foi meio sem coração essa resposta. Claro, a gente falou isso não brincando, de uma forma seca, brincando. Mas o que a gente quer dizer com isso? Fala aí, explica. A gente construiu muita coisa no Brasil, inclusive... Nós somos gratos por nossa caminhada no Brasil, com certeza. Somos gratos por tudo que aconteceu conosco de bom. As coisas que aconteceram de ruim nos ensinaram bastante coisa e nos tornaram mais fortes, certamente. Inclusive as mudanças que nós passamos no Brasil, nas diversas mudanças, nos prepararam para essa grande mudança que foi migrar para o Canadá. Mas quando a gente compara a nossa vida aqui no Canadá com a vida que nós tínhamos no Brasil e com o potencial que nós temos, potencial de crescimento aqui no Canadá, com o potencial que nós tínhamos ou teríamos no Brasil, e principalmente quando vemos o potencial também para as nossas filhas, a gente vê que a gente fez nós vemos que nós tomamos a decisão acertada, porque aqui no Canadá, em todos esses aspectos, a vida que nós já temos agora e o potencial para nós e para nossas filhas é muito melhor do que no Brasil, não tem comparação. Na verdade, a única coisa que dá vontade de voltar pro Brasil, de vez em quando, ou seja, só visitar, por enquanto é saudade, né? É saudade. No meu caso é saudade, no caso dela também é saudade dos nossos familiares que ficaram lá no Brasil. E amigos e algumas coisas também, como por exemplo praia, né? Vamos lá para mais uma pergunta então. Pergunta do Danilo Roberto, obrigada pela pergunta. O que você achou estranho quando chegou e hoje é normal? Difícil pensar nisso, que era estranho. Uma coisa que eu acho estranha aqui é que ninguém liga pro carro. Todo mundo usa o carro realmente porque ele foi feito, que é transporte. E por isso também que eles não ligam pra garagem. Se tem garagem, muitos canadenses usam a garagem como depósito e escritório, ou seja o que for, e o carro fica na rua. Então usa a garagem pra qualquer outra coisa, menos pra guardar o carro. O máximo que o pessoal faz aqui é lavar o carro
e olhe lá. E olhe lá. E é isso. E no Brasil existe uma paixão por carro. No Brasil É. existe também, o carro também é símbolo de status. Aqui não é. Não é. Deve ter vários motivos para isso. Um deles deve ser o poder de compra, que é muito maior aqui. Mas a questão é, ninguém liga para carro. Então se você tiver um Porsche aqui, ou um Mustang, um Camaro, ou um super carro qualquer aí, um da Audi, o que for, do BMW, algumas pessoas vão olhar, mas vão olhar assim, ah, legal. Só isso. Enquanto que no Brasil é, nossa, Uau. muita gente olha. É. Quem tá no carro se acha pra caramba. E o carro, e as pessoas cuidam muito bem dos seus carros de modo geral. Eu também gostava muito de carro. E aqui não, aqui realmente eu até perdi essa paixão por carro. Só quero um carro que atenda a minha família. Eu sou o caso mais um carro, que aqui é mais ou menos comum ter dois carros também. E é isso. E não penso mais em usar o carro como algo bonito de se mostrar. Então isso eu achei estranho aqui no Canadá, mas agora eu acho normal. Uma coisa que eu não achei estranho, mas legal, vamos dizer assim, é a banheira, né? Banheira, quando a gente chegou, a primeira coisa que foi fazer foi tomar um banho de banheira. E é totalmente comum, qualquer casa aqui, até mesmo o nosso primeiro apartamento lá no centro da cidade tinha banheira e era super simples. Então não é que era estranho, mas era incomum, né? Hoje é normal, né? É legal, essa parte é legal, hoje é normal. E eu gosto bastante de tomar banho de banheiro. Outra coisa que eu achava estranha era a temperatura média dentro dos locais, de locais fechados. Dentro das casas, dentro de estabelecimentos comerciais. Assim que eu cheguei, as temperaturas eram mais ou menos 22, 23 graus. E pra mim era muito estranho, parecia que tava frio. E a gente tinha que, por exemplo, na nossa casa a gente tinha que colocar nosso termostato em 24, 25. E naquele momento ali tava bom pra gente. Mas todo mundo que ia pra nossa casa falava que tava quente, né? E depois a gente foi acostumando. E agora tá normal. Agora a gente deixa 22, 23 e tá normal, e tá bom. E a gente consegue viver. E muita gente ainda acha que é quente, hein? Tem gente que acha quente ainda. Então a gente se acostumou com a temperatura de 22, 23 graus dentro de casa e em outros locais fechados. Enquanto que antes era muito estranho. No Brasil mesmo, no ar-condicionado, não sei se você lembra, eu colocava no ar-condicionado 25, 24,5. E mesmo assim a gente achava frio às vezes. É verdade. Ah, lembrei. Uma coisa que eu acho estranha, mas que aqui é normal. Não ligar pra roupa que você tá saindo na rua. As pessoas não ligam, simplesmente não ligam. Elas vão de pijama, elas vão do jeito que quiser pra rua. E ninguém repara, ninguém... Então pra mim no início era muito comum. Eu ficava, nossa, como é que eu vou sair de pijama na rua? Aí hoje eu já acho normal ver a galera. Eu não visto pijama, eu ainda não tô nesse nível. Mas hoje eu já acho normal a galera vestindo qualquer roupa aí na rua. Tá, então vamos lá, próxima pergunta. Como faz para sobreviver nessa temperatura? Esse aqui é da Atelier Bolelê. Obrigada pela pergunta. Como faz para sobreviver nessa temperatura? Só ficar dentro de casa ou dentro de um carro. Gente, muita gente manda mensagem falando, tipo, nossa, eu não aguentaria morar aí, é muito frio. Mas, cara, é o que todo mundo que mora aqui, todo brasileiro vai falar a mesma coisa pra você. A gente passa mais frio no Brasil do que passa frio aqui, apesar das temperaturas negativas. Por quê? Basicamente, todo lugar é aquecido, a sua casa é aquecida, o seu trabalho é aquecido, o seu carro é aquecido, o supermercado é aquecido. Tudo é aquecido, gente. Então você só vai passar frio na rua. E quando que você passa frio na rua? No caminho que você faz da tua casa pro teu carro. Ou da tua casa pro ônibus. A gente passou quanto tempo sem carro? Foi até abril. Até abril. Ah, então foi 4 meses. Foi 4 meses. Eu acho que esse foi o momento que a gente passou mais frio, porque a gente tinha que esperar o ônibus. Porque tinha que esperar o ônibus, Foi difícil, beleza, mas até o ônibus é super aquecido, quentinho, voltava. Então, só enquanto espera o ônibus. Enquanto espera o ônibus. Pode ser 30 minutos, 20 e poucos. Então, então tranquilo sobreviver à temperatura aqui. Principalmente se você gosta de passar tempo em casa. A gente gosta, né, de ficar em casa. A gente gosta de jogar, então pra gente tá tudo certo o inverno aqui. Outra pergunta, essa pergunta aqui foi enviada pela Débora Romeira, que é uma amiga minha aqui também, uma blogueira de Winnipeg, tá? E ela mandou várias perguntas. Obrigada, Débora, você é muito legal. Ela mandou várias aqui, vamos selecionar algumas para o vídeo não ficar comprido. Uma das perguntas foi: como foi a adaptação das crianças? Eu acho que a gente falou no vídeo de 1 ano já. Então tem que resumir. Bom, resumindo, se você tem filhos, não precisa se preocupar com o inglês deles, não precisa pagar curso de inglês para eles no Brasil, não gaste seu dinheiro com isso.
Criança é que nem uma esponja, ela absorve muito fácil conhecimento, então com 6 meses a Clarice, minha filha mais velha, já estava fluente em inglês e ela fala muito melhor que inglês do que eu, tá? Então a adaptação foi super tranquila, a não ser pelas roupas, né? A Clarice reclama muito das roupas de inverno. Tem que usar, não tem outra alternativa, mas ela reclama bastante, eu acho isso chato, por causa das camadas. Mas só isso. O resto, gente, aprende inglês muito rápido na escola. Muito rápido. O inglês aprendeu rápido, né? Uma palavra ou outra que ela fala errado. Mas, de modo geral, a pronúncia dela é muito melhor, incomparabilimente melhor do que a nossa. Sim. E sem sotaque. É interessante também que, com relação até ao inverno, né? Elas, por exemplo, elas amam neve. Brincam deixar, bastante. Brincam na neve e vai. É verdade. Tem que tomar cuidado, porque com relação à roupa, por exemplo, não quer botar roupa, mas quer ir pra neve. Mas quer ir pra neve, A Donatella, então, nem se fala, porque ela veio pra cá com 1 ano, então ela aprendeu a falar aqui na creche, no daycare. Então, ela fala mais inglês que português. A Donatella, ela entende português, mas falar mesmo, fala muito pouco português, né? Ela fala pouco. A Clarice já tem que brigar muito com ela pra falar português em casa. E a gente insiste com essa ideia dela falar português em casa pra ela permanecer com a língua materna, que a gente faz questão que ela tenha saiba falar mais de uma língua, né? Já comecem a vida como bilíngues. E vamos pra mais uma pergunta da Débora. O que tu, que ela é gaúcha, né? O que tu mais gosta em Winnipeg? O que você mais gosta em Winnipeg? Custo de vida baixo. Eu tava pensando em diversão, tava pensando em alguma coisa assim, que eu acho mais divertido aqui. Ele tá pensando no dinheiro. Porque sempre vai ter algo divertido em todo lugar. Verdade. Sei que a pessoa mora muito isolada, ou numa cidade, num vilarejo, mas, por exemplo, se a gente morasse em Edmonton, Calgary, Toronto, Vancouver, sempre teria muita diversão. Lógico, Vancouver e Toronto tem mais opções. Mas o que me faz gostar de Winnipeg, o que eu mais gosto daqui é do custo de vida baixo. É verdade. Que não tem em todo lugar. É verdade. Aqui o custo de vida é muito baixo, comparando com todas as outras cidades que eu comentei aqui nesse vídeo, comparando com a maioria das cidades do Canadá. E o que eu mais gosto em Winnipeg, eu acho que é a quantidade de restaurantes. Eu gosto bastante de experimentar comida nova. Então, e que não é tão caro, né? Então tem bastante opção de restaurante aí que você conhece, novo, e de pratos do mundo inteiro. Por exemplo, tailandês, que a gente gosta, né? E que não é muito caro. Tem vários restaurantes tailandês, vietnamita. Eu gosto dessa mistura, esse intercâmbio numa cidade só, entendeu? Um intercâmbio mundial numa cidade só. Acho que é a coisa que eu mais gosto aqui, de conhecer novas culturas, principalmente conhecer novas comidas, outras opções, enfim, eu acho a diversidade cultural, isso vamos colocar assim. Comparando com o Brasil, isso foi algo inovador para nós. Inovador, No Brasil não tem essa opção, talvez em São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo e aí você teria que pagar caro por isso. É verdade. Aqui é normal, tem restaurante vietnamita, indiano, tailandês, italiano em todo lugar, acho que praticamente todos os bairros aqui. E eles são acessíveis. Lógico, tem vários níveis também, tem vários preços, mas de modo geral são acessíveis. Agora, com relação ao custo de vida, a parte, por exemplo, de imóvel aqui é muito, muito melhor do que, acho que a maioria das cidades canadenses. Então, comprar uma casa aqui é uma casa boa, uma casa grande e confortável, às vezes até já renovada, às vezes até mesmo a casa é nova, foi recém-construída, é muito acessível. Então, fazer isso aqui em Winnipeg é possível, é acessível. Se você juntar um dinheiro e você conseguir um emprego legal, você consegue. E enquanto que em outras cidades no Canadá, na maioria das outras cidades, isso é muito difícil. Às vezes tá beira o impossível. Numa cidade como, por exemplo, Vancouver, é muito difícil, quase impossível para alguém da classe média comprar uma casa boa, uma casa grande. E agora vamos responder a pergunta de uma amiga minha, da Mirra, lá do Brasil. Sentimos muito saudade de você, sua família, viu? Sua mãe, manda um beijo pra você e pra todos da sua família. E vamos lá. O que mais te surpreendeu positivamente e negativamente? Positivamente, vamos ser breves, porque o vídeo já tá muito longo. Positivamente, a receptividade, eu acho que é mais do que eu esperava. As pessoas são muito mais receptivas do que eu esperava, principalmente por ser imigrante. O preço das casas,
Então faz com que nossos sonhos se tornem mais possíveis, digamos assim, de comprar, de ter uma casa própria aqui. E negativamente, eu penso que foi a questão da saúde. Mas, coloco um parêntese aqui. Quando a gente compara a saúde, aqui não tem plano de saúde particular. É o plano público de todo mundo, que é o plano provincial, plano de saúde provincial, que no nosso caso é o Manitoba Health. Mas, de modo geral, se você quer se consultar com o médico, primeiro que você precisa ter um médico de família, você não marca consulta diretamente com o especialista, você tem que passar primeiro para o médico de família para depois ir para o especialista. As consultas demoram consideravelmente, dependendo do seu problema. Então, se não é um problema urgente, você pode ser que demore uns 2 meses para você conseguir vaga, para fazer exame ou para ter atendimento de um médico especialista. Mas se você tem algum problema urgente, você consegue em menos tempo. Tem as walk-in clínicas que você consegue marcar consulta para o dia seguinte. Então, assim, comparando com... na verdade, a gente nem sabe direito como é que tá, né, o sistema privado de saúde no Brasil. Mas, com o da época que a gente morava no Brasil, o plano de saúde privado no Brasil é bem melhor do que o plano de saúde provincial daqui. Isso não tem comparação. Mas quando a gente compara com o SUS, é um pouco melhor. Mas, enfim, isso foi uma coisa que realmente, na minha opinião, não é tão boa quanto o particular no Brasil. Mas isso tem um motivo e, pelo que eu ouvi falar aqui, pelo que eu andei conversando, é algo vem acontecendo nos últimos anos, que é a falta de médicos. Falta de médicos e enfermeiros. Então, tá tendo uma falta muito grande de profissionais da área de saúde aqui no Canadá, mas especificamente em Manitoba, porque aparentemente esses profissionais eles estão indo para outras províncias e principalmente para outros países, como os Estados Unidos, onde eles recebem muito mais pelo mesmo serviço que eles prestariam aqui. Está sendo muito difícil reter esses profissionais aqui em Manitoba e está causando esse déficit de enfermeiros e médicos e, consequentemente, esse problema aí na área de saúde aqui na província de Manitoba. Agora vai ser umas perguntas mais rápidas, um bate-volta assim, mais rápido, perguntas mais objetivas. Vamos lá. Você não sente saudade do verão no Brasil? Eu sinto saudade do verão no Brasil e sinto principalmente saudade das praias. É o que mais sinto saudade no Brasil. Você sente? Sinto saudade do inverno no Brasil. Porque o verão aqui é bom, agora o inverno aqui é muito rigoroso. E o inverno no Brasil é a mesma coisa que o verão praticamente, só fica mais frio um pouco em algumas cidades. Mas, por exemplo, quando eu morava em Recife, quase a mesma coisa, acho que chove mais só. A gente recebeu algumas perguntas, as quais as respostas são muito complexas para responder nesse vídeo, então ficaria um vídeo muito mais longo, que eu acho que já deve estar longo, né? Mas a gente respondeu essas perguntas nos vídeos anteriores, inclusive no vídeo de 1 ano de Canadá e no vídeo do porquê que a gente veio pro Canadá. Então as perguntas foram da minha amiga Yasmine, lá do Brasil, de Resende, e da Tamires, que é a prima do Yuri, ela é em Recife? Não, ela morava em Bonito, Pernambuco, não sei se tá morando lá ainda. Mandou um abraço pra sua prima. Um abraço, Tamires. Deus abençoe. Que foi a pergunta dela, a pergunta da Tamires foi como foi o processo para morar no Canadá. E da Yasmine foi como foi o processo de ida, decisão, visto, emprego e escola. A gente já comentou bastante, inclusive na parte 1 desse vídeo a gente também comentou. E nos vídeos anteriores são perguntas com respostas muito complexas. Mas a gente agradece por vocês terem mandado pergunta e a gente recomenda que vocês assistam esses vídeos passados. E a gente finaliza aí essa sessão de perguntas com a pergunta da Rita, outra amiga que disse: estamos com saudades de vocês, tá? Espero que vocês venham nos visitar. Mas a pergunta dela é quando nós vamos visitar eles no Brasil. Eu devolvo a pergunta, Rita, quando vocês vão visitar a gente aqui, o Winnipeg, na igreja de Winnipeg? Estamos esperando, tá? Mas nós vamos... Não sei, gente tá vendo, se Deus quiser, final do ano... se Deus nos der uma bênção e abrir uma porta, no final do ano a gente dá um pulinho no Brasil. Se Deus quiser, estamos nos preparando por isso, e a gente pede que vocês possam nos ajudar em oração também, para que isso
aconteça. Então é isso, né? Tem mais perguntas aqui, só que eu acho que vai ficar muito longo e vamos ter mais oportunidades, mais vídeos que vamos fazer. Vamos abrir mais vezes a caixinha de perguntas para responder todo mundo. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente peço para vocês conferirem a inscrição, deixar o like no vídeo e também engajar aí, mandar um comentário, escrever um comentário do que você achou, das suas dúvidas. Se você tá vindo, tenta fazer um contato conosco. Se você tá pensando em vir também, coloca aí nos comentários. E é isso, estamos para isso, né? Tchau, obrigado. Você é muito bom comunicador. Tchau, obrigado. Tchau, até. É engraçado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Isso, é assim que tem que fazer.